Meu querido Zé Arbex, a gente estava falando aqui no bastidor, eu vou confessar para vocês, o Zé Arbex não gosta muito de falar de política doméstica nesse momento do Brasil, mas eu não resisto, né? É mais forte do que eu, né? Se eu fosse responsável, se eu fosse uma pessoa responsável, eu não perguntaria isso. Mas, Arbex, eu quero saber. Você sempre está um pouco pessimista com relação aos caminhos e descaminhos do governo Lula 3? Explica para a gente por quê, rapidamente, sem aprofundar muito. Tudo bom, meu querido? Joguei a batata quente e saí correndo. Não, eu vou explicar rapidamente, sem aprofundar muito, aí fica complicado, mas na verdade, alguém me falou que eu sou o verdadeiro Highlander. Não, na verdade, o Conde, é que eu vejo que o Lula está completamente isolado lá no governo. Isolado no seguinte sentido, isolado no sentido de que o PT está muito longe de corresponder, sequer longínquamente, a dimensão do Lula no governo. O PT, hoje, na minha opinião, é um partido que está paralisado, é um partido que está sem tomar grandes iniciativas junto ao povo brasileiro, é um partido que está tomado por negociatas nos corredores do Planalto e do Congresso Nacional. É um partido que está longe de dialogar com a juventude nas periferias. E isso daí deixa o Lula com a margem de manobra muito pequena para poder negociar e etc. e tal, porque o Lula, sem o apoio da base nas ruas, sem uma manifestação concreta de apoio popular, ele está exposto, refém das manobras da direita, né? Então, é isso que me deixa muito apreensivo. Eu acho que se esse quadro não mudar, nós vamos perder em 2026, o fascismo vem a galope, e eu atribuo isso, a responsabilidade, às lideranças do PT. Aí você, junto com outras pessoas, falam, por quê? É sempre o PT que é o culpado, não sei o quê, é só o PT que você fala, não sei o quê, não sei o quê. Ué, eu falo do PT por quê? Porque o maior partido brasileiro hoje é o PT. Um dos maiores partidos de esquerda do mundo é o PT. Não é o PSOL, não é o PCdoB, não é o PCO, é o PT. Se tem algum partido hoje que pode mudar essa conjuntura e que pode mudar a correlação de forças na sociedade brasileira, é o PT. É por isso que eu falo do PT e não falo dos outros partidos. Então, quem tem responsabilidade é o PT. A maior bancada do Congresso é o PT. A segunda maior bancada é o PT. Então, meu amigo, ou o PT muda isso daí, ou o fascismo vem a galope em 2026. E aí nós vamos ficar chorando, vamos ficar falando como a direita é ruim, como a direita é maldosa, como a direita faz fake news, como a direita faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, que chororô, ai. E o fascismo vem a galope, meu amigo. Porque ou você dialoga com a base da sociedade, dialoga com a juventude, ou você enfrenta os problemas que têm que ser enfrentados, e ainda dá tempo de fazer isso, incluindo na Bahia, por exemplo, que teve sucessivos governos do PT, e tem o maior índice de violência contra negros jovens do Brasil, apesar de ter tido sucessivos governos do PT, ou você enfrenta isso, ou você está entregando o Brasil de mão beijada para o fascismo. E não adianta o Lula... Deixa eu aproveitar, então, te perguntar o seguinte. Vamos entrar nisso aqui. Essa pauta é importante, é interessante. O PT tem a responsabilidade, né? Quer dizer, é o maior partido de verdade, né? Partido que tem... Isso, partido de verdade. É o maior partido do país. E eu até, enquanto você estava falando, quer dizer, o PT, em não dialogar com a juventude, acaba abrindo um espaço que a direita ocupa, né? Então, isso também tem a ver com responsabilidade do partido. Agora, duas notícias rápidas, né? Uma é que ontem eu estava lendo, você não vai gostar muito dessa aqui, você vai rechaçar, mas eu vou falar mesmo assim. Desistiu de indicar pessoas para o Lula nomear para o STF.
né? Porque o Lula nunca atende os pedidos do PT. Então, alguns integrantes estavam dizendo assim, não, a gente não vai nem indicar mais, porque daí desgasta também a pessoa e tudo mais. Aquela briga por cargo que tem por ali, e que aí desemboca nessa nomeação dupla, casada, de Dino e Gonê, e que tem a ver com a preocupação também do brasileiro com segurança pública, que bateu em 61%. É a maior preocupação do brasileiro hoje. E alguns analistas dizem que o Lula está querendo dialogar com isso. O que você pode dizer sobre isso para a gente? Ô, Conde, governo não é ação entre amigos. Governo não é confescote de camaradas. Governo não é, o Lula não atende, então nós não vamos falar porque o Lula não atende. Isso não é governar. Isso daí não é fazer disputa política. Isso daí não é você botar as cartas na mesa e mobilizar suas forças. Isso é uma ação entre amigos, isso é fofoca. Isso daí é eguinho, ego ferido. O Lula não me ouve, então não vou falar nada, porque ele não me ouve. Eu sou tão importante assim, minha mãe me acha tão importante, mas o Lula não me acha importante, não me ouve, então não vou falar nada. Tenha paciência, isso é uma infantilidade, isso é uma coisa de ego ferido, isso é uma coisa que está muito... É uma coisa pequena em relação ao tamanho do Brasil e tudo que está em jogo, não só no Brasil, no mundo. Nós vamos ter agora um encontro da extrema-direita mundial. Eu não sei se vocês perceberam. A extrema-direita mundial vai ter um encontro orgânico agora, em Buenos Aires, na posse do Milei. Vem o Trump, vem o Bannon, que é o cara que organiza a extrema-direita mundial, vai o Bolsonaro para lá. Isso aí vai ser um encontro de cúpula da extrema-direita mundial. É isso que vai acontecer em Buenos Aires. A extrema-direita está se articulando mundialmente. E aqui no Brasil, os caras ficam se queixando que o Lula não ouve. Olha, eu não vou falar o que eu acho que eles devem fazer, porque para não ferir a sensibilidade de quem está com a gente aqui agora, entendeu? Mas isso me deixa muito, muito irritado e muito decepcionado, assim, com o PT e com aquilo que os parlamentares do PT hoje estão fazendo. Nenhum deles presente nas manifestações contra o morticínio em Gaza, nenhum deles, só a velha guarda do PT, os velhos lá, o Adriano Diogo, o Genuíno, e mais um ou outro que se salva, quer dizer, e o resto ignorando solenemente o genocídio. Quer que eu fale o quê desses caras aí? O que você quer que eu ache deles? Então, eu acho o seguinte, esses caras estão entregando o Brasil de mão beijada para o fascismo. Não tem Lula que faça milagre sozinho nessa história toda. O Lula, durante toda a campanha eleitoral dele, falou um monte de vezes: eu vou governar com um Congresso da maioria de direita, vocês têm que me pressionar, vocês têm que pressionar o governo. O Lula fez esse apelo. Então não adianta agora vir nego aqui dizer que eu estou contra o Lula, que eu estou falando mal do Lula, que eu estou falando mal do PT, que eu não tô... Ao contrário, eu estou dizendo exatamente aquilo que o Lula disse o tempo todo. Tem que ir para a rua pressionar o governo, tem que ir para a rua fazer mobilização, senão a coisa não vai rolar. A única coisa que pode romper o equilíbrio de forças hoje e puxar esse governo para a esquerda é mobilização de rua, é pressão. O Lula anunciou o PAC, lá de 1,3 trilhão de reais. Cadê o PAC? Cadê as frentes de trabalho nacionais mobilizando os trabalhadores, a mão de obra em escala nacional? Cadê as transformações na infraestrutura? Estou procurando, com lupa, tentando encontrar alguém que acha alguma coisa. Está tudo paralisado, meu. Esse governo é um governo de paralisia. Então, eu estou soando o alarme, e já faz algum tempo que eu estou soando esse alarme aí, porque a coisa vem feia e em 2000, o Trump não está brincando. Ele está arriscando... Não, o Trump vai voltar, né? Ele vai voltar. Está arriscando ganhar as eleições nos Estados Unidos. Vai fincar o pé agora aqui na Argentina. Não sei se o idiota lá vai conseguir permanecer no cargo ou não, mas ele está fincando o pé na Argentina. Quer dizer, a coisa está toda sendo articulada, meu amigo. A direita está se articulando. E o PT, lá no ar-condicionado. Não pode ficar, concordo com você, ficasse, né, assim, nesse flagelo, né? Ninguém me escuta e tudo mais. Você tem toda a razão.
Agora, deixa eu só perguntar uma questão do Milei para você, que, assim, depois que ele venceu as eleições, e venceu de maneira acachapante até, né? 56% de votos, é, ele recuou de algumas posições ali polêmicas dele sobre não conversar com Lula. Ele convidou o Lula para a posse, de romper relações com a China, ele já não vai romper mais, de dolarizar a economia, não vai dolarizar mais. O que significa isso para você? Ele vai recuar de tudo? Isso Bom, é uma. Diga. primeiro que eu discordo de você numa coisa essencial. É. Ele não ganhou de uma forma cachapante. Ah, não? Não, não. Se você levar em consideração que teve mais de 25% de abstenção, que é uma abstenção histórica lá na Argentina, então a pergunta que se faz é o seguinte: quem não foi votar por quê? E quem votou, votou no quê? Quem não foi votar porque não tem mais não tem saco para a política. Acho que a política não vai resolver. São os caras que estão desiludidos com a política e acho que não, nem O o Massa, Milei, nem o nem o Milei. Massa ia resolver porcaria nenhuma. É uma gente desiludida com a política. E, na minha opinião, eu não tenho como provar isso, mas é uma opinião muito razoável, vamos dizer assim. Uma boa parte daqueles que votaram no Milei não votaram no Milei, votaram no protesto contra aquilo que tem sido a política na Argentina nos últimos anos, a entrega para o FMI, a destruição da economia nacional, etc. e tal. Então, não é verdade que ele teve uma vitória cachapante. Quem teve uma vitória cachapante foi desilusão com a política e com o mundo da política. E a esquerda teve uma derrota cachapante. Isso sim. A esquerda teve uma derrota cachapante, mas o Milei não teve uma vitória cachapante. Por que a derrota da direita, da esquerda foi cachapante? Porque, mais uma vez, ela mostrou que ela não é alternativa para porcaria nenhuma. Por que ela não é alternativa? Porque ela não oferece alternativa. Ela não oferece uma alternativa para a juventude. Ela não oferece uma alternativa para o desemprego. Ela não oferece uma alternativa para nada. Ué, então por que eu vou votar na esquerda? É a mesma coisa que vai acontecer no PT, aqui no Brasil. A mesma coisa em 2026. O pessoal que confiou e que votou e que botou o Lula lá de novo, quando vê que o governo que está aí não oferece alternativa para a segurança pública, não oferece alternativa para o desemprego, não oferece alternativa para uma vida digna, por que vão votar de novo no PT e no Lula? Por quê? Então Então deixa é eu o te seguinte, meu provocar. amigo. O dado do emprego foram 1.800.000 vagas criadas até aqui nesse ano de 2023. Você acha que não é nada? Não, eu acho que isso por si só não resolve. Porque não adianta você dar emprego para uma pessoa ganhar um salário mínimo, ou um salário mínimo, ou 2 salários mínimos até, e o cara continuar tendo uma vida indigna, ameaçada pelo racismo, ameaçada pela violência policial, ameaçada pelo feminicídio, ameaçada por todas as formas de agressão no cotidiano, e não oferecer uma saída para o cara, meu amigo. É como diz os titãs, você tem fome do quê? Comida é pasto. Eu não tenho só fome de comida, eu tenho fome de viver com dignidade. E, ou você oferece isso, ou você está no máximo, prolongando de alguma forma o sofrimento das pessoas que, apesar de estarem nominalmente empregadas, elas não conseguem ter uma vida digna, porque a começar de segurança pública. Então, o problema é o seguinte: ou se resolve isso, ou se pelo menos tenta se resolver isso, se pelo menos a população sentir que tem uma Um tentativa de resolver desejo, o uma problema, um vontade. desejo de resolver por vontade, ou não vai adiantar nada. E outra coisa, não vai melhorar a situação, vai pior. Eu acho engraçado isso daí, porque muita gente fica horrorizada com a proposta do Milei essa proposta dele de vender órgãos, não sei o que, tal, que ele por isso é um horror, tal, não sei o quê. De fato, é um horror, claro que é um horror, ninguém em sã consciência pode defender isso. Mas, eu inclusive comentei isso com você aqui, nesse programa aqui, alguns meses atrás.
uma estatística que saiu nos Estados Unidos mostrando... Sabe qual é uma das fontes de renda hoje para a população pobre dos Estados Unidos? Fonte de renda, para complementar a renda doméstica. Eu comentei isso aqui com você. Venda de sangue. Venda de sangue? Sim, senhor. Não comentou isso aqui, não. Comentei, sim, senhor. Comentei, sim, senhor. Não comentou, não. Só que você fica muito mais preocupado com conchavo no Planalto, no Congresso. Não, eu então, piloto. É o seguinte, cidadão. Eu piloto o programa aqui, eu tenho que estar atento aos comentários. Eu tenho que estar atento às brincadeiras à parte. Isso é uma fonte de renda hoje. Uma fonte de renda das pessoas pobres nos Estados Unidos. Vender sangue. É isso que o capitalismo tem a oferecer, meu amigo. É isso que o imperialismo vai oferecer cada vez mais. Gaza não é uma exceção. Gaza é um modelo. É um modelo para um sistema que está em crise de decadência profunda, que quer se apegar a todas as formas possíveis e imagináveis de poder e que só pode oferecer para a população isso. Então, o Milei, ele representa isso. A extrema-direita representa isso no Brasil também. Então, a extrema-direita voltar em 2026 no Brasil vai ser um desastre absoluto. Vai ser um desastre, vai ser muito pior do que o primeiro governo Bolsonaro. Muito pior. Ela volta reforçada, né? Ela volta com sangue nos olhos. E é isso que está se preparando. Então, o Lili TPS, eu vi pessoas vendendo sangue em Barcelona, por exemplo. Deixa eu pedir para você, eu vou para o bate-papo aqui, o Nassif está aqui no bastidor, já vai entrar aqui conosco também. Maria Noemi, muito bem, Arbex, assim não é governo, são infantilidades e egos suscetíveis. Valdair Amoroso, algumas vezes a Gleisi Hoffmann quis fazer mais ou diferente do governo, mas Lula não permitiu ou aliados próximos impediram. Pergunto, não será os aliados ou Lula que travam o PT ir além? Está aqui uma pergunta, vou deixar no ar aqui. O Arbex pode comentar na sequência. Maria Noemi, mais uma vez, é sempre o PT que é culpado, kkk. E daí, querido Arbex, só se bate prego que se destaca, né, queridaço? Gilberto Cruvinel, propõe Arbex para presidente do PT. Lula que se cuide, acabará com a moleza. Léa Guimarães, caro Arbex, o PT está sob a lei de ferro da oligarquia. Cresceu, burocratizou. O exemplo é o desengajamento do partido à questão palestina. Os candidatos têm receio de perder o voto evangélico. Deixa eu colocar o Nassif aqui nessa rodada conosco. Fala, Luiz Nassif! Ô, Nassif, você se apresentou no Clube do Choro de Brasília, não foi? Fiz mais sucesso que o Paul McCartney. Não, então, ele se apresentou no Clube do Choro de Brasília, aí o Paul McCartney quis se apresentar também. Ele soube lá. Ele soube. Que loucura, um show surpresa do Paul McCartney, hein? Que loucura. Eu estou tentando levar hoje o Reco aí para contar essa história aí, que é inacreditável. E o povo... O Reco é o quê? É o administrador do clube? É o pai, é o empreendedor musical lá, o que fez tudo lá. E ele viu, ele assistiu. O Paul McCartney ligou para o filho dele para marcar. Essa história do Clube do Choro, quando o Reco estava começando a preparar, querendo patrocínio e tudo, teve um almoço aqui em São Paulo, e numa mesa estava o presidente do Banco do Brasil, o Ximenes, estava o Paulo, aquele que foi da Casa Civil, do Fernando Henrique, o Pedro Parente, tudo, né? E quando eu cheguei meio atrasado, eles me chamaram na mesa lá, e o pessoal achou que eles estavam me passando algum bizu. Não, eles queriam saber como é que era essa história do Clube do Choro, que eles estavam querendo apoiar. Mas hoje é a grande referência musical de Brasília, viu? Maravilha. Incrível isso. O Nassif, o Arbex está bravo aqui com o PT, você estava ouvindo, com o governo. Então, eu vou pedir para você acalmar o Arbex aqui, por favor. Aquele negócio, se aceitar, não dói. O governo Lula não é um governo de esquerda. Eu escrevi já há algum tempo atrás. Mas não é essa a questão. O governo Lula ele quer ser um governo da conciliação.
E sendo da conciliação, vai ter um espaço para a esquerda, vai ter um espaço para mercado, vai ter espaço para evangélico, né? Eu não sei se funciona, porque o que o Arbex colocou lá, se a gente perde a eleição de 2024 aí, eu acho que essa frente democrática se vira fumaça, e se em 2026, o bolsonarismo está vivo aí, está vivo. Esse negócio da Paulista, domingo aí, dizer que foram 13 mil pessoas lá, não foram 13 mil pessoas, não. Foi muito mais lá, e está vivo no interior, está vivo... e não tem ninguém para assumir o lugar do antipetismo, né? Você vê o PSDB tentando ressuscitar Esse que é o problema. O PSDB tentando ressuscitar o Aécio Neves, sabe? Então, digamos, é uma coisa que a gente vinha alertando lá atrás, até foi meio duro lá com o Haddad, que a culpa não é do Haddad. O Haddad está fazendo o trabalho dele lá de apagar incêndio e tudo, mas se não vier um discurso que cria aí uma coesão, que nem eu falei, uma utopia aí, vai ser difícil segurar a peteca, viu? Arbex, tá mais tranquilo agora? Não. O problema é que o Nassif falou certo, o Nassif falou certo, é um governo de conciliação, só que a única conciliação que eu estou vendo por enquanto é com a direita. Conciliação com a esquerda eu não estou vendo coisa nenhuma. Godet, só estou vendo coisa para a direita. É o PT ausente das manifestações de rua, no caso de Gaza, não convocar um embaixador de Israel para exigir uma explicação. Eu só estou vendo concessão para a direita. A Comissão dos Desaparecidos, que desde o começo do ano eles falam que vai voltar e não volta. Os índices de violência racista contra o povo pobre nas periferias se mantendo ou aumentando e nenhuma providência concreta sendo tomada. Eu só estou vendo concessão para a direita. Cadê a esquerda? E o Nassif, eu não sei se você ouviu antes de você chegar, o que eu disse para o Conde é que a extrema-direita vai ter uma reunião de cúpula com ele em Buenos Aires. Vai estar lá o Trump, vai estar lá o Bannon, vai estar lá a família Bolsonaro, vai estar lá outros representantes da direita mundial. Os caras estão se articulando fortemente em escala internacional e nós estamos aqui botando Godet, fingindo que não está tendo massacre da juventude negra na periferia. Pelo amor de Deus. Mas olha, vocês dois... O fascismo vem a galope, meu amigo. 2026 o fascismo vem a galope. A galope. E os caras do PT vão ficar lá, tomando ar-condicionado no Congresso. Vai. Que é isso? Então, peraí. Dois jornalistas aqui com larga experiência, né? Zerbex, Luiz Nassif. Por que raios uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva, que passou pelo que passou, estaria fazendo todas essas concessões com a direita? Quer dizer, vocês não tentam entender por que o Lula faz X ou Y? Vamos começar com o Nassif rapidamente aqui para a gente poder... Eu tenho duas hipóteses. A primeira é que o Lula perdeu a fé na intuição dele. O Lula quando é de 2003, aquela intuição dele, 2008, principalmente, quando estoura a crise internacional, você vê, já tinha estourado o mensalão. E ele abafou o mensalão com a crise internacional, saindo brilhantemente aí naquele período. E ali a força dele era tão grande que quando ele teve aquele problema de garganta, eu lembro essas gênias aí da análise política, falando, agora a oposição vai ter chance porque o Lula não vai ter voz. Ele era um cara imbatível e, de repente, explode tudo, né? Explode mensalão, explode Lava Jato, ele é preso da forma mais ilegal possível, né? Todos aqueles ministros do Supremo que ele tinha aceitado aí as indicações, tudo se mostra o que mostram, né? Então, tem duas hipóteses. A primeira é que ele perdeu a fé na intuição dele. A segunda é que ele está se preparando para lançar agora, porque ele ficou realmente no primeiro semestre aí com essa questão da operação que fez lá, atrapalhou, e ele estava o negócio dele é a parte internacional, porque é descomplicada. A parte internacional você leva os princípios, ele leva os princípios, é uma baita liderança internacional, mas eu acho que esse dia a dia, falta saco para o dia a dia e falta
fé na intuição dele. A segunda hipótese que eu espero que seja a vitoriosa lá, é que ele está preparando agora para se lançar agora no segundo ano aí. Mas eu não vejo sinais ainda, sabe? Pode ser que ele esteja se preparando, aí, conversando com os ministérios e tudo, aí, mas... vai vir uma reforma ministerial, inclusive com essa vaga aberta aí no Ministério da Justiça. Arbex, o que você acha dessa leitura do Nassif? Eu não sei. Agora, eu sei o seguinte, o Lula, desde a campanha eleitoral, disse: eu vou governar com um Congresso de direita, um Congresso hostil. Se vocês querem que eu assuma determinadas atitudes no governo, façam pressão sobre o governo. Quantas vezes o Lula repetiu isso? Isso. 300 vezes, 400 vezes. Façam pressão sobre o governo, vão para a rua. Quantas vezes o Lula convocou as pessoas para irem para a rua? O que eu acho é que ele está comandando um governo que é o setor de esquerda do governo. A principal força é um partido que se acomodou ao modo de funcionamento do Congresso, que se adaptou às pressões das oligarquias, e alguém disse aqui que tem medo de perder voto de evangélico. Então, é um partido, na minha opinião, hoje, os parlamentares do PT representam um partido acovardado, acomodado, tímido, incapaz de restabelecer contato com o povo. E para não dizerem que é o Arbex que está falando isso, eu peço a ajuda de ninguém menos que João Pedro Stedley, que cansou de dizer isso. O PT hoje é um partido acovardado. O Stedley cansou de dizer isso. É um partido que está adaptado às pressões do Congresso Nacional. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. O Lula é brilhante? É um puto estrategista? É um cara fantástico? Tudo o que vocês quiserem. É Dom Sebastião? Não é um santo milagreiro. Então, o negócio é o seguinte, meu amigo. Ou o PT toma conta disso aí rápido, toma pé da situação e começa a enfrentar os problemas que têm que ser enfrentados, ou 2026 o fascismo vem a galope. E aí eu não quero nem ver o que vai acontecer. Porque vai ser muito pior do que o Bolsonaro. Vai ser muito pior. Um ponto aí, com a reflexão aí, os grandes traumas nacionais, traumas que eu digo, os grandes eventos nacionais é que permitem germinar aí novas gerações políticas, né? As diretas lançaram aí um conjunto de lideranças, a campanha lá dos caras pintadas lá lançou um conjunto de lideranças, e o grande evento político ocorreu em 2012, 2013, quando a molecada descobre a militância digital. E era uma molecada inicialmente progressista. E fecharam as portas do PT para eles. Esse que é o ponto. A velha guarda não quis abrir mão da renovação. E daí o que acontece? A direita se apropria totalmente do campo digital, cria os seus influenciadores e tudo, e a esquerda não tem a renovação que deveria. Eu lembro que a gente criou o GGN na época, e eu resolvi dar espaço para a molecada, que era uma molecada progressista. Eu tive uma conversa com a presidente Dilma, uns 3 meses antes daquelas manifestações de 2013, falar, presidente, vai despencar a popularidade. A gente vê nas redes sociais, já tinha discussão de Copa do Mundo, já tinha um quinta coluna lá, que era o Aldo Rebelo boicotando. Aí, obviamente, a gente não tinha ideia da questão dos algoritmos ainda, né? Mas eu falava para ela, tem que dar bandeira para esse pessoal, não dava bandeiras. Então, digamos, você teve o grande evento político que muda a história da política mundial e que a esquerda fica de fora. A esquerda fica de fora e quem renova é a direita, aí lançando tudo quanto é babaca, aí vira senador, vira deputado. Renovando a linguagem, né? E essa onda, ela, ao contrário de não ter acabado, ela vai se fortalecendo, porque você vê, o Trump vai voltar. Isso aí está posto nos Estados Unidos, né? A gente vê essa questão do conflito também, do genocídio em Gaza, que eu acho que também é um sintoma da força da extrema-direita no mundo. Arbex, você não quer linkar a questão em Gaza com tudo isso que a gente está falando aqui? Vou linkar, até porque eu vou ter que sair rapidinho daqui a pouco.
Aliás, você tem que sair, desculpa. E com um detalhe, né? Um detalhe. O Papa da comunicação digital de extrema-direita no mundo vai estar agora em Buenos Aires, o Bannon. Junto com o Trump e junto com Agora vem a Cíntia Chain e fala, que saco, falando mal do PT. Eu não estou falando mal do PT, Cíntia. Eu estou defendendo o PT. Se criticar e falar mal e não pode criticar, aí nós estamos ferrados mesmo. Aí pode fechar a porta, jogar a chave embora e ir embora. Uma brincadeira isso aí. Bom, e quer dizer, o Papa da comunicação da extrema-direita digital vai estar lá em Buenos Aires agora, junto com todo mundo ali, e nós... Como é que é? Madalena foi pro mar, fica patinando nessa questão. Diga, Nassif. Agora, peraí. A loucura que é essa história da comunicação digital. O Milei não é nada disso. O Milei é um cara de mercado que tinha um fundo de investimento, que trabalhou 15 anos em um dos maiores grupos econômicos da Argentina, dono da terceira maior rede de comunicação da Argentina, e criou um personagem maluco, e o personagem maluco ganhou, e agora é por isso que a Abílio Diniz e outros aí bateram palmas para ele, porque descobriram que a terceira via, ou seja, se quiser ser terceira via, o Luiz Roberto Barroso vai ter que rebolar, não basta ser almofadinha. Ô, Arbex, eu quero liberar você, porque eu sei que você tem um compromisso, então eu passo para você a palavra, inclusive para você concluir aí sua... Eu não queria ir embora antes de chamar a atenção para o seguinte fato. O que nós estamos assistindo hoje em Gaza é uma vitória absolutamente histórica da resistência palestina. É um negócio espantoso que eu estou vendo na minha frente. É um negócio que eu não contava com isso, ver isso nessa proporção. Porque o que todo mundo tem que entender é o seguinte: antes de 7 de outubro, você teve manifestações gigantescas lá em Israel contra o Netanyahu, contra a reforma do judiciário que ele estava propondo, etc. e tal. Você tinha 500 mil pessoas na rua, em Tel Aviv, contra o Netanyahu. Você teve meses de intensas manifestações contra o Netanyahu. Sabe em quantas dessas manifestações você tinha alguma faixa, algum cartaz, alguma palavra de ordem, algum grito falando Palestina? Nenhuma. Não se falava no apartheid, não se falava em Palestina, não se fazia menção. Era como se a questão palestina tivesse sido resolvida. É como se Palestina não fizesse mais parte dos problemas do dia a dia do Estado de Israel. É como se não existisse a questão palestina. De repente veio o 7 de outubro, e aí o governo israelense veio com a retórica de que ia destruir o Hamas, ia erradicar o Hamas do mapa, tratava o Hamas como um grupo terrorista, e etc. Com terrorista não se negocia, com terrorismo não faz nada. Passados 42 dias, ou não sei, com 45 dias, não sei quantos dias já foi, qual foi a grande vitória militar que eles conquistaram? Nenhuma vitória militar. Nenhum objetivo atingido, nenhum grande comandante capturado do Hamas, nenhuma demonstração de que havia, de fato, túneis embaixo de hospitais. O único túnel que eles mostraram... Foram eles que fizeram. Na verdade, foi um túnel que foi feito por eles, conforme revelou o Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel. Não conquistaram nenhuma vitória militar, nenhuma. O exército de Israel mostrou que é perito em matar criança, mulher, velho e doente. É para isso que serve o exército de Israel. E nos últimos dias, se você analisar o mapa da penetração do exército de Israel em Gaza, você vai ver que estava no impasse, estava parado. Eles não conseguiam mais avançar nenhum passo. Por que eles pararam de avançar? Porque eles quiseram parar de avançar? Não, meu amigo, porque tem um negócio ali que chama resistência palestina. A resistência dos heróicos combatentes palestinos que estão peitando o exército de Israel, que tem ajuda da CIA, ajuda dos Estados Unidos.
equipamentos moderníssimos, esses caras estão peitando Israel. É um negócio... Aí você fala, mas quais são as evidências para você falar isso? Primeiro, a própria paralisia do exército. No fato de eles terem parado o avanço. Isso já é uma evidência bastante forte. Segundo, hoje começam a surgir de fontes oficiais e semi-oficiais alguns dos verdadeiros números dessa batalha. Por exemplo, o Haaretz publicou que tem mais de 1.000 soldados gravemente feridos, soldados israelenses. Um grupo chamado Associação de Voluntários Veteranos de Guerra de Israel publicou uma outra estatística. Olha a estatística que eu vou te dar agora. 1.600 soldados israelenses feridos em condições irrecuperáveis. Ou seja, gravemente feridos. Beira da morte, provavelmente. 1.600. Israel não divulga a sua lista de baixas. Por que será? Ao passo que o Hamas cansa de divulgar os vídeos que eles mostrando tanques, mostrando explosão de tanques, mostrando ataque que eles estão fazendo, etc. e tal. Então, meu amigo, Israel foi obrigado a reconhecer o Hamas como força beligerante, porque você só faz acordo de trégua quando você reconhece o outro lado como força beligerante. Israel foi obrigado a reconhecer o Hamas como força beligerante, foi obrigado a negociar com o Hamas, e hoje eles estão dizendo que essa trégua vai ser estendida. Hoje está lá no Oriente Médio, em Catar, hoje, o chefe da CIA está lá para negociar a extensão da trégua. Quer dizer, então, o que nós estamos assistindo hoje é uma vitória fantástica da resistência palestina. E se Israel, que hoje multiplica afirmações contraditórias, num dia eles dizem que vão negociar, no outro dia eles dizem que não tem negociação, num dia eles dizem que vão atacar o sul de Gaza, no outro dia eles dizem que não tem um plano concreto ainda, num dia eles dizem X, no outro dia eles dizem Y. Informações desencontradas que mostram que eles não têm uma estratégia definida, não tem sequer uma tática para prosseguir com esse avanço militar. É essa a situação atual. O que vai acontecer daqui para frente, vamos ver. Essa resenha, esse relato, essa análise que vocês com certeza vão assistir também na CNN, na Globo News, em todas as mídias profissionais brasileiras. Olha, eu coloquei o Diego Pautasso aqui na nossa tela, quero receber o Diego aqui com todo carinho, inclusive para apresentar para o Arbex. Eu sei que o Arbex está saindo. Você conhece o Diego Pautasso, Arbex? Conheço de ver, não de pessoalmente, não. Pessoalmente, não. O Nassif, o Diego, ele é o teu sócio, né? O Diego Pautasso e você fazem, os dois podiam se apresentar de gorro, cada um com uma cor diferente. Verdade, né? E você também. Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de Imperialismo, China e Rússia no Pós-Guerra Fria, coautor de Teoria das Relações Internacionais. Vai pegar fogo aqui o 11 News. Arbex, vou liberar você, querido. Falou. Vai lá pro MST. Agora que eu sei que o Nassif deu uma cancha pro Paul McCartney, a coisa fica diferente. Daí é outra coisa. Eu lembro o orgulho nosso quando apareceram os Beatles, que tinha uma música deles que era parecida com Asa Branca, com a música do Luiz Gonzaga, a Vitória Brasileira. Falou, gente. Valeu, Arbex.